Gravação e voltar aqui. Então, bem, pessoal, boa tarde a todos. Quero agradecer a todos que estão presentes hoje, né, para o nosso 72º Seminário de Controle Lades de Inscope. Nós fizemos uma paradinha a partir do mês de junho, né, série de eventos que participamos aqui no Brasil mesmo, PSE-BR, que foi na USP, que já congregou o pessoal da área e outros fora do Brasil. Então, estamos retomando agora e vamos seguir com essa série de seminários. Então, hoje a gente tem uma satisfação muito grande em receber aqui o professor Fábio Bentes Freire, né, que, como vocês veem, vai apresentar hoje o seminário Aspectos e Aplicações de Sistemas de Controle em Processos de Secagem. O Fábio, ele é engenheiro elétrico, ele graduou-se pela USP de São Carlos, posteriormente fez mestrado em Engenharia Química na Universidade Federal de São Carlos, doutorado em Engenharia Química na Politécnica da USP, passou uma temporada também em Lyon, fez ainda um pós-doutorado na British Columbia, em Vancouver, no Canadá, e desde 2010 é professor em São Carlos, participando também da pós-graduação. Ainda ficou uma temporada como professor visitante na Universidade do País Basco, em Bilbao. O Fábio, né, é uma pessoa que está continuando esses trabalhos em secagem, né, que a gente, aqui mesmo na COP, tem como referência o professor Massarani, e uma referência outra, a gente tem aqui até na plateia o professor José Teixeira Freire, que é o pai também do Fábio. Então estamos muito honrados com a presença dos professores Freires aqui hoje. Então, muito obrigado. Eu já vou passar aqui a palavra para o Fábio. Maurício, muito obrigado, né? Antes de mais nada e acima de tudo, obrigado pelo convite, por estar aqui tendo essa oportunidade para falar com vocês. Né? Você falou aí no Freire, né? O José Teixeira Freire, meu pai, aqui na UFSCar, me deram um apelido de carinhoso, de genérico. Né? Logo que eu vim trabalhar aqui, o Freire já tinha uma reputação, já tinha, né, um histórico de trabalho. Então, quando eu cheguei, me deram esse apelido, primeiros alunos, hoje vários colegas me chamam de genérico, e ser genérico dele, eu ainda acho que me falta qualidade para ser genérico dele, mas um dia eu chego lá. E, bom, enfim... Trazendo para a área de controle, uma... não é, Fábio? Trazendo essa... Exatamente. Com o controle que é tão importante para a gente, assim. Então, Sim, você até comentou que eu fiz engenharia elétrica. Eu comecei a fazer engenharia química. Né? Em 89 fiz o vestibular para engenharia química, 90 comecei a fazer engenharia química na UFSCar, mas foi um período muito conturbado, né, nas federais, de muitas greves, e greves longas. E isso não acontecia na USP. Né? Eu acabei fazendo engenharia elétrica, mesmo querendo ter feito engenharia química, porque era um curso que eu tinha afinidade, e na época eu quis fugir das federais. Né? Aí acabei fazendo engenharia elétrica, foi bom, me deu uma boa bagagem matemática que eu uso bastante, mas enfim. Pessoal, então, começando a apresentação, eu tive contato aí já com o meu público, os profissionais altamente gabaritados na área de controle. Eu, há muito tempo, o controle, para mim, eu sou usuário de controle, né? Hoje eu sou muito mais na área de sistemas particulados, e a ênfase da minha carreira muito maior no processo do que ferramentas tipo controle, mesmo informática, né? Então eu procurei fazer uma apresentação aqui mais informativa do que outra coisa, né? Até por uma prudência, né? E começo então vou começar falando um pouco no início, apresentando aqui a nossa trajetória na UFSCar, né? Como é que estar aqui no contexto, né, de um curso de engenharia química no interior de São Paulo, porque isso justifica muito a demanda que a gente tem em pesquisa, o que a gente faz na área de sistemas particulados, até chegar aos sistemas de controle que a gente implementou. Só para aproveitar esse slide inicial aí,
né? Eu já mostro para vocês aqui o abre-alas, esse secador rotativo, né, em escala industrial, de tamanho industrial, né, que muito provavelmente é o secador mais encontrado, né, em aplicações industriais. Então, se numa linha de produção, uma cadeia produtiva, em que entra uma matéria-prima, sai um produto com valor agregado, valor comercial agregado. Se existe uma etapa de secagem, ela é custosa e muito provavelmente vocês vão encontrar um secador desse tipo, um rotativo. Ele é bastante versátil, é realmente muito encontrado. Então tá aí, é o abre-alas da minha apresentação. Não é o secador que a gente mais estuda aqui no grupo, justamente porque ele já é, como ele é muito popular, ele é bastante estudado no mundo afora. Então, nós temos secador rotativo, até 3 ou 4 escalas de secador rotativo, mas não é o secador que a gente mais estuda, porque já tem muita gente estudando, né, o tambor rotativo. Então, como eu falei para vocês, eu vou começar, né, eu vou chegar lá no controle, né, mas eu vou partir bem do começo, seguindo aí uma trajetória que levou a gente a fazer controle. A UFSCar, pessoal, ela foi criada, né, o decreto que criou a UFSCar é de maio de 68. Você fala maio de 68, né, lembrando lá do nosso curso de História, do ensino médio, foi um ano, né, em que os jovens foram para a rua. Na França isso ficou bastante evidente, né, em que os jovens foram para a rua, né, proibido proibir, com aquele tema do, né, é proibido proibir. Então, nesse cenário, a UFSCar foi criada muito para ser inicialmente, eu diria que com o tempo deixou de ser, mas inicialmente ela foi criada para ser uma universidade de vanguarda. Aqui em São Carlos, já havia a USP, o campus da USP aqui, que é da década de 50, início da década de 50, então a proposta de ter mais uma universidade pública numa cidade que nessa época não tinha nem 100 mil habitantes, era que ela teria uma proposta diferente, né? Então essa questão da vanguarda, e principalmente um esquema, uma instituição, né, com uma mentalidade mais integrada na região onde ela estaria localizada, né? Então, basta você começar a ocupar cargos administrativos aqui na UFSCar, que a gente ainda escuta muito isso, essa questão da universidade como uma instituição de integração regional, né, que precisa olhar, não só estender o braço, né, para a região, né, como uma extensão universitária, mas muito além disso, né, funcionar, né, organicamente, mesclada com a região. Então, essa questão impulsiona muitas coisas que a gente faz por aqui, e a engenharia química não é uma exceção. Então, esse início que eu vou passar para vocês aqui, que tem esse bate-papo que ainda não configura controle, eu julguei necessário para entender melhor o tipo de aplicação que a gente faz por aqui. Então, por falar nessa região que eu acabei de comentar aí com vocês, São Carlos fica nessa parte do estado de São Paulo, né, no centro, mais aqui dirigido com a proximidade maior com Minas Gerais do que com a capital, que fica nessa região aqui, propriamente dita. Né? É uma região que tem uma origem muito forte lá na época do café. Então, São Carlos teve uma importância, toda essa região teve uma importância muito, muito grande nos tempos da cultura de café, que o Brasil era um grande exportador de café, e eu cheguei a pegar, né, não sou tão velho nem tão jovem, eu cheguei a pegar a transição, né, do café cedendo espaço para cana, né, para cana-de-açúcar. São Carlos é uma cidade de mais ou menos 265 mil habitantes. Quando eu vim morar aqui no início da década de 80, 79, meu pai veio integrar aqui o corpo docente do DEC UFSCar. Era uma cidade de 110, 120 mil habitantes, na melhor das hipóteses. Hoje, São Carlos tem aí 265 mil, 30 mil são estudantes.
Então, é uma cidade bastante universitária, né, com ênfase em tecnologia, né, a gente está em uns 220 quilômetros de distância da capital, e apesar de ser interior, é um interior com alguma atividade industrial. Então, é um centro de tecnologia, né, no passado, nós temos 900, um pouco acima de 900 metros de altitude do nível do mar, já foi conhecida como cidade do clima, tinha um clima bastante agradável aqui em São Carlos, mas acho que a urbanização e a mudança climática que está acontecendo hoje, inclusive, está 36 graus aqui, seco, sol danado, então mudou bastante. Mas, enfim, é uma região, uma cidade com, para ser do interior, pode ser considerada uma cidade com bastante atividade produtiva e de indústria, né? É sede da Tecance, né, que fabrica eletrodomésticos, né, com ênfase em motor de geladeira e motor de geladeira, né? Foi sede durante muitos anos, foi a primeira sede e realmente a central, né, da Faber-Castell. Inclusive o bairro que eu moro Parque Faber, é uma área da Faber-Castell que ela liberou para a cidade, né, quando saiu daqui. Quer dizer, a gente ainda tem a Faber-Castell, mas a sede não é mais aqui. Tem um centro de manutenção da Latam de aviões, né, na semana passada, inclusive, pousou aqui, foi um sucesso na cidade, um avião grande de voo internacional. Então, e também é uma incubadora de pequenas empresas, principalmente do setor tecnológico. Então, eu sei que tem um grande fabricante de drones aqui na cidade. Então, eu não sou bairrista, eu sou uma mistura danada, né? Um paulista isolado numa família de cariocas e mato-grossense, mas a região, de fato, tem essa característica, ser um interior bastante ativo, né? Mas, de qualquer forma, talvez a maior marca dessa região é estar bastante inserida no cinturão que produz açúcar e álcool. Essa região, esse lado que a gente está é mais do álcool, indo para Piracicaba, mais para essa região aqui, Piracicaba fica mais ou menos nessa região, aí já é mais açúcar. Mas aqui onde nós estamos é um grande produtor de álcool, né? Eu sempre brinco, eu vou muito para Curitiba e Rio de Janeiro. Então eu acompanho o preço do etanol. Aqui em São Carlos a gente paga R$3,50 e pouco, R$3,79 é bastante caro o etanol. Em Curitiba parte de R$4. Então a gente tem aí pelo fato da gente estar nesse cinturão, a cidade já tem algumas, né, coisas diferenciadas. Inclusive nesse período de queimada que a gente está tendo, aqui, essa é uma região que está sendo bastante afetada. Né? E uma coisa, a gente trabalhou muito no nosso grupo, com processamento, estudo, né, da secagem de amendoim. Né? É curioso do amendoim, mas não nessa região aqui. Aqui é um dos maiores produtores de amendoim. As primeiras, essa usina que vocês estão vendo aqui, usina São Martinho dessa foto, acredito que deva ser a maior usina processadora de álcool do mundo. É uma cidade isso aqui. Fica em Pradópolis, menos de 70 quilômetros aqui de São Carlos. E mesclado, né, entre uma cultivo de cana, áreas de cultivo de cana, entre uma área e outra, tem cultivo de amendoim. Então, é um cultivo que convive muito bem com a cana, traz até alguns benefícios, né? Então, é uma região onde o amendoim tem bastante importância. Né? No começo, a gente ainda chegou a estudar na área de ciências particulares, bem lá na origem, né? Café, de uns tempos para cá, tem mais visibilidade com o amendoim do que o café aqui para a gente. Agora, trazendo um pouco, aí já entrando na nossa trajetória, para depois falar em controle, meus alunos brincam sempre comigo que eu gosto muito de contar histórias, né, e causos nas minhas aulas, mas sempre dentro de um contexto, né?
Então eu brinco com eles, pessoal, olha, fiquem tranquilos, eu vou, mas eu volto. Então eu estou conversando com vocês, estou tendo esse diálogo inicial, mas vai ter um momento que nós vamos falar de controle, né? Então o decreto de criação da UFSCar é de 68, lá maio, naquela efervescência toda, então, durante 2 anos, né, o início da UFSCar foi construído, em 70 começaram as atividades. Então, sempre insisto nessa questão de ser um braço, né, de estar bastante mesclada, né, com as demandas e com o funcionamento aqui da região. Então, a sede da UFSCar é em São Carlos, né? Hoje a gente tem campus também em Araras, que é aqui perto, Sorocaba, que depois de Campinas é a maior cidade aqui do estado de São Paulo, Lagoa do Sino, e cada campus desse, pessoal, tem uma vocação. Então, quase toda a nossa, respeitando essa temática que eu falei para vocês, Araras é bastante ciências agrárias, Sorocaba já tem curso de economia, é uma região muito mais perto de São Paulo, é uma cidade muito maior. Lagoa do Sino fica muito perto da divisa do estado de São Paulo com o Paraná, né? Então também tem cursos, por exemplo, tem um curso de engenharia de alimentos, né, com ênfase em ração animal. Então sempre houve e continua havendo essa preocupação das atividades estarem voltadas de alguma maneira para isso. Não é um cadeado, né? Não coloca restrições na gente, mas há esse incentivo, né? E está sendo criado, né, o campus da UFSCar em Rio Preto, né? Rio Preto também é uma cidade conhecida aqui na região pelas fábricas de doce que tem lá, refrigerante, também o agronegócio. Então, os cursos que estão sendo direcionados para lá, seguramente, vão ter algum contexto, né, lá com a região. Aqui, a gente, na Engenharia Química, começou a primeira turma de 76, né, e eu já ouvi isso em reunião, a Engenharia Química furou a fila, né? Então, naquela questão de vanguarda que eu falei para vocês, a criação da UFSCar, a primeira engenharia foi a engenharia de materiais. Então, nessa inauguração, em 1970, a primeira turma de engenharia que foi estudar foi a turma de engenharia de materiais, que era um curso bastante novo na época, né? Em seguida, foi o curso de engenharia de produção, né, que também era um curso bastante novo, né? Na sequência, veio o curso de engenharia civil, respeitando ali o planejamento inicial de instalação dos cursos no campus de São Carlos. Só que aí veio a engenharia química, né? A engenharia química furou a fila por causa do pró-álcool. Então, nessa época, 75, 76, né, 75 é o curso da Unicamp, a gente veio logo depois. Então, tinha engenharia química na capital, já na Poli e em particulares, acho que na FEI já tinha. No interior, nós começamos em 76, primeira turma em 76. Normalmente, logo depois do curso de engenharia química da Unicamp, e muito atrelado ao pró-álcool. Até hoje, a gente sente, né, que a gente se fortaleceu mais em assuntos que tem a ver em áreas de pesquisa, áreas de interesse que tem, de alguma maneira, a ver com produção de álcool, de açúcar, enfim, que estão dentro dessa temática. A primeira turma... só uma curiosidade, pessoal. Então, essa região que eu moro foi uma região que teve um destaque naquela época do pró-álcool, não só pelo tanto que investiu para ser um grande produtor de álcool e etanol, mas também o primeiro ensaio de motor a álcool do Brasil foi aqui na USP aqui de São Carlos, no grupo de engenharia mecânica. Eu esqueci o nome do professor, eu acho que é Corsini, mas foi o primeiro ensaio de motor. Eu sou fanático por carro, sou apaixonado, leitor da quatro rodas há várias décadas, né? Eu lembro de ter guardado a quatro rodas até pouco tempo,
né, sobre essa questão do primeiro ensaio ter sido na USP de São Carlos. Então, foi realmente essa questão, né, do etanol é bastante forte aqui na região. O departamento de engenharia química, aí já estruturado, organizado, é de 79. Então, vocês estão vendo, essa foto que vocês estão vendo aqui é do prédio quando ele foi inaugurado. Então, bem no meio do Cerradão, que é essa região aqui, ó, hoje. Então, essa montoeira de prédio que vocês estão vendo aqui, de fato, a gente tem uma região de preservação. Então, essa parte que vocês estão vendo mais clara e ocupada, a gente pode ocupar, e o DEC fica bem nessa região, nessa parte aqui, já bastante urbanizada, né? Mas não na época que ele foi entregue em 79, aliás, o ano que eu conheci o DEC UFSCar. Uma semana antes do Natal de 79, né, na época os professores faziam uma confraternização. Meu pai, eu vou falar sobre isso, mas meu pai era um professor recém-contratado do DEC, nós fomos para essa confraternização antes das festas, e foi esse o departamento que eu conheci. Né, meu pai estava trocando a Unesp para trabalhar, apostou, né, no potencial desse departamento que tinha essa cara no começo. Quando houve a criação do DEC, já uma estrutura organizada para ter laboratório, né, para se montar uma infraestrutura, uma das primeiras coisas que houve é a busca por professores com doutorado. Então, lembre-se, pessoal, eu vou, mas eu volto. E foi nessa época que dois professores que tinham acabado de defender o doutorado na COP, orientados pelo saudoso, né, Massarani, né, o professor José Teixeira Freire e o Satoshi Tobinaga. Então, Freire, vocês já sabem que nas horas vagas é meu pai. Nessa época, você com o doutorado defendido, tinha muita oferta de emprego. Então, eu me lembro de viajar pelo Brasil com meu pai, quando ele defendeu o doutorado, visitando universidades que podiam ser locais de trabalho para ele. Fomos a Maringá, Unicamp, eu me lembro de várias, né? A Exalc foi uma que flertou bastante com esses dois profissionais. Eles acabaram, por uma questão, a força do destino, acabaram vindo para esse departamento novo que estava sendo criado. Aqui vocês viram a foto no slide anterior. Então, os dois já eram professores já há algum tempo no departamento de Física da Unesp de Rio Claro, terminaram o doutorado em Engenharia Química com o Massarani e foram, então, contratados. Eram 5 professores com doutorado, então 2 vinham da COP. Né? Esses 2 professores, já com pouco tempo de trabalho no DEC UFSCar, depois se eu tiver inventado, tudo que eu estou falando aqui é verídico, mas se não tiver tão preciso quanto é para ser, então meu pai está assistindo aqui, ele pode me corrigir no final da apresentação. Esse pouco tempo depois, já começou a surgir o germe, o embrião da área de semiparticulados. Então foram dois profissionais que chegaram aqui no grupo, né, chegaram aqui no departamento de engenharia química, começaram a formar um grupo de sistemas particulados, no começo tímido, aí 2 professores mais alunos, né, que orbitavam em torno deles, muito com aquela filosofia da COP, né, de todos os estudos, todas as abordagens muito bem fundamentadas teoricamente, né, todos os experimentos, né, que envolvessem medidas mais criterioso possível, né? Então, aquele selo de qualidade dos estudos desenvolvidos na COP, né, eu também sou um entusiasta da COP, a gente tem que tirar o chapéu para essa instituição. Então, de certa forma, o nosso começo aqui, a área que hoje eu integro e faço parte, trouxe muito
mentalidade, né? E essa mentalidade, lá na década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000, quando começaram a surgir os trabalhos em controle, né, esse começo facilitou muito a nossa vida depois. Né? Então, desde que a área começou, né, desde que os primeiros estudos lá tiveram que brigar para encontrar espaço naquele pequeno prédio que vocês viram, então já era comum encontrar nos laboratórios displays, né, muita eletrônica, alguma coisa digital, mesmo que esse ferramentário fosse envolvido para estudos fundamentais, já havia isso. Eu esqueci de falar para vocês, pessoal, uma lembrança que me ocorreu agora, o primeiro display digital que eu vi na vida foi na COP. Tem muita coisa que a gente grava, né, na infância que marcam, né, eu fiquei muito encantado, né, quando vi esse primeiro display era uma novidade fantástica. Na época, década de 70 ainda, foi na COP. Então, um pouco disso, né, já veio para cá lá nos primórdios. Então, 79, 80, 81, quando começaram, né, a surgir as primeiras pesquisas. Esses dois professores, com mais colaboradores, então começaram estudos no departamento de engenharia química que era muito baseado em fundamento. Então, fundamento de transferência de calor e de massa e de escoamento em meios porosos. Para crescer no departamento de engenharia química, né, para conseguir fomento e espaço, né, eles tiveram que migrar um pouco da pesquisa fundamental, né, puramente fundamental, né, do fenômeno de transporte, termodinâmica, para aplicação. É uma aplicação que apareceu, né, natural, né, para essa dupla de professores foi assim, calor massa. Então, através da secagem, né, obviamente o grupo diversificou, né, depois da pesquisa, mas começou a primeira aplicação desse grupo na engenharia química foi na secagem. Então, no começo, secando o que fazia mais sucesso, né, o que tinha mais apelo aqui na região, vinhoto, vinhaça, bagaço de cana, café, o amendoim, que eu falei para vocês, milho, e depois incorporando mais produtos. Então, nós começamos a fazer secagem, né, quando eu digo nós, na época eu era simplesmente o filho de quem pensava nessas coisas todas, mas a secagem começou muito desse jeito. Um grupo que migrou de pesquisa fundamental, estudos fundamentais, por uma aplicação onde eles conseguiram se aprofundar em transferência de quantidade de movimento de calor de massa dentro de uma aplicação. Então, assim, 81, 82, 83, começaram os primeiros trabalhos em secagem no grupo. Em 90, pessoal, então, o grupo prosperou, novos membros foram, eu não vou tentar lembrar nome aqui agora, mas, enfim, novos membros passaram a trabalhar no grupo de sistemas particulados, ele aumentou de tamanho, né, sempre buscando associar os estudos a processos de secagem. Quando chegou no início de 90, já havia um tamanho, o grupo já tinha um tamanho razoável, então criou-se o centro de secagem. O centro de secagem... Vieram mais dois da COP. Derval e Ana Maria. Ah, é verdade. Eles não tinham doutorado na época, né? Não, era o mestre, foi fazer doutorado com o velho Massarani. Eu sei que no final eram uns 4, 5 da COP, né? Então, o Massarani, ele tinha a gente fala que ele tinha um sofá-cama aqui em São Carlos, né? Porque era quase uma extensão aí de filhos que ele tinha por aqui. É verdade, bem lembrado. E professores que fizeram a carreira aqui no DEC também. Bem lembrado, pai.
Quando houve a inauguração, então, no final da década de 80, início da de 90, o grupo ganhou um Pronex, né, um PADCT, Pronex PADCT, e com dinheiro, com verba suficiente para, de fato, construir fisicamente um espaço, né, um laboratório com esse pé direito alto que vocês estão vendo aqui, cuja temática, né, era a secagem. Então, o centro de secagem, tem 3 centros de secagem no mundo, aqui em São Carlos, na Nova Zelândia e no Canadá, e a gente está mais ou menos nivelado com relação aos gringos. Né? Nesse espaço, obviamente, foi mais fácil pesquisar, então a gente pode diversificar muito mais a pesquisa, secagem de pastas, grãos, sementes, folhas, que é algo mais recente, e bagaço, mais recente ainda, transporte pneumático. Então, esse equipamento que vocês estão vendo aqui é um transportador pneumático, já com um tamanho respeitável, né, para tá sendo estudado numa universidade. Né, conversamos lá na qualificação do Thales, né, sobre o dosador que ele está desenvolvendo aí no doutorado com o Maurício. A gente também trabalha muito com alimentadores e dosadores, né, alimentar fluido, né, um processo não é algo que seja um grande desafio para o homem, mas alimentar sólido né, a gente estuda bastante alimentadores de grãos e de pó. Esse aqui é um alimentador pneumático de pó. De uns 10, 15 anos para cá, nós começamos a desenvolver bastante coisa em CFD, e tem uns 20 anos que a gente trabalha com modelagem há mais tempo, e com controle também desses equipamentos. Então, se no começo do grupo era interessante conseguir secar, hoje, com o passar do tempo, uma etapa para aprimorar essa secagem teve que passar pela automação. Deixa eu dar uma acelerada aqui, que eu estou muito lento. Então, pessoal, essencialmente a abordagem que a gente faz no grupo de secagem, de pesquisa, pode ser explicada através dessa tabela, desse quadro aqui, com essas 2 colunas. Então, essencialmente, o que a gente faz é casar essa coluna com essa aqui. Né? Se o interesse é estudar secadores, né, um secador, por exemplo, tipo esteira, quais são os produtos que a gente consegue secar para desenvolver essa esteira, deixar ela mais versátil? Se o interesse parte de um produto específico, por exemplo, ovo e leite, secar ovo e leite, quais são os secadores, né, os possíveis secadores que secam bem, com qualidade, a baixo custo? Então, mais ou menos esse quadro resume, né, em grande parte, como é que é a abordagem dos assuntos de interesse na nossa área. A secagem, em si, é um processo que a humanidade domina há bastante tempo. Qualquer pessoa sabe secar uma roupa, secar cabelo. Então, quem tem o cabelo mais comprido pode secar o cabelo solto, o cabelo preso. Agora, quando a gente entra no mérito do mecanismo de secagem, ela como eu coloquei no resumo lá, que eu mandei para vocês, e quando a escala aumenta, a secagem ela aparenta uma simplicidade que ela não tem, na verdade. Dominar, entender e dominar essa transferência simultânea de calor, massa e quantidade de movimento que acontece durante a secagem, né, e fazer um ar aquecido se movimentar através do produto, né, para levar a umidade embora, quando a escala é grande, não é uma questão simples, elementar. Tanto que a gente tem um grupo só para estudar isso. Então, na escala industrial, pessoal, algumas características ou aspectos, né, da secagem é que, repito, se existe uma cadeia produtiva onde entra matéria-prima e sai um produto com valor agregado, se tem secagem, ela é a operação unitária ou é a etapa
e provavelmente tem a maior demanda energética. Ela, apesar de, essencialmente, quando bem feita, o que ela solta na atmosfera é um vapor, mas isso é um impacto, e se ele não for controlado, né, se não houver, enfim, critério, ele pode ser um impacto ruim, né, pode ser um impacto ambiental ruim, tem um custo elevado, dependendo de qual é a fonte de energia, né, para fornecer, né, o que precisa de aquecimento, ele pode ser um custo elevado. Então, não só é a etapa que mais demanda energia, como pode ser a etapa que mais agrega, que mais associa, né, que mais leva custo ao produto final, e principalmente isso aqui é uma característica da secagem que influencia muito o que a gente faz em controle. Geralmente, o nosso produto não tem como agregar muito valor a ele. É um grão, é um alimento, né, uma folhagem para algum tipo de extração. Então, ele tem um valor comercial baixo, relativamente baixo, e é processado em grandes quantidades. Então, quando se estuda a secagem, a viabilidade econômica em escala industrial, isso aqui, a gente precisa ter muito isso aqui em mente. Então, quase tudo que a gente implementou em controle, eu já estou dando um spoiler aqui, teve muito mais essa questão aqui do que qualquer outra, de atingir qualidade. Não é muito complicado alcançar uma qualidade de produto na secagem, mas que ela seja eficiente e viável do ponto de vista econômico, sim, existem muitos desafios. Então, nos linhas gerais sobre a secagem, falando bem em linhas gerais, então, num secador, seja ele qual for, você muda o mecanismo, mas o princípio, o mecanismo de secagem muda, mas o princípio sempre vai ser o mesmo. Nessa secagem térmica que a gente faz, existem outros tipos de secagem, mas essa que eu estou falando para vocês é a secagem térmica. O que vai acontecer é a entrada de um produto úmido que vai estar em contato dentro do secador, com o melhor contato possível com aquecido e seco, que entra nesse sistema aquecido e seco. Esse produto, então, sai mais seco, né, e com algum valor comercial agregado, né, e o ar atravessa, entra e sai do secador, então ele entra quente e seco e sai frio e úmido, mais frio e mais úmido na saída. Né, a via de regra, qualquer produto que a gente colocar, qualquer matéria-prima que a gente colocar aí, quanto mais alta a temperatura que a gente trabalhar, melhor. Né? A temperatura alta, obviamente, demanda mais energia, mas reduz o tempo de secagem. Então, uma continha rápida, né? É fácil provar que, para temperaturas mais elevadas, né, o secador se torna mais viável do ponto de vista econômico. Né? E o ideal para a gente, pessoal, o ideal em secagem é que o projeto do secador, que inclusive em algumas línguas, o secador, o reator também, é chamado de compactor, né, que é o que ele faz. Né? O secador nada mais é que um ambiente, né, um lugar onde acontece um bom contato entre duas ou mais fases. E o ideal, quando a gente projeta bem e ele está sendo bem operado, aí já preparando um pouco o terreno para o que eu vou falar em controle mais adiante, é que esse ar que sai aqui, independente de que temperatura e umidade que ele entre, que ele saia o mais próximo possível da temperatura ambiente, então conseguiu trocar uma quantidade muito grande de calor, né, fornecer energia térmica, né, para o produto e que ele esteja o mais saturado possível. Então, esse é um objetivo de bom funcionamento de um secador. Ele raramente é alcançado, mas o sistema de controle é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga chegar perto disso. Então, para exemplificar um pouco melhor, não mais naquele esquema de... no esquema, né, com o secador propriamente dito aqui, esse é o esquema de uma esteira rolante, né, que também é um secador bastante versátil,
e bastante encontrado, né, em secagem, né, como eu falei para vocês, o princípio vai ser, o mecanismo muda, mas o princípio vai ser sempre o mesmo. Então, essa é uma esteira que tem um movimento de rotação, translação, como eu estou mostrando aqui com o cursor. Então, nessa região entra o produto úmido e nessa região sai o produto seco, já pronto para ser embalado, numa estrutura como essa, num esquema experimental como esse, então, de secagem contínua, as variáveis que a gente tem, usualmente a gente tem para manipular, é a temperatura e vazão do ar aquecido aí de secagem. É fácil aquecer e é fácil mudar a velocidade de escoamento. A velocidade de translação da esteira, né, muito da operação desse equipamento é velocidades baixas, e aí é bastante difícil controlar, mas ainda assim a velocidade da esteira aumentar ou diminuir é uma forma da gente, né, alterar a operação, né, dessa secagem. E a taxa de alimentação da matéria-prima. Então, seja lá qual for essa matéria-prima verdinha que vocês estão vendo aqui, tanto faz, essa é uma variável que elas não são independentes, né? A taxa de alimentação é a espessura do leito, né? Quanto mais você alimenta aqui na entrada, mais grossa, mais espessa vai ser essa camada. Então, é uma maneira, né, da gente alterar a operação desse secador. O ideal, nesse tipo de secagem, é que a camada seja mais fina possível, então, com uma quantidade, né, de matéria-prima, mas a mais fina possível. E as variáveis críticas, que a gente consegue medir diretamente, quase tudo no ar é fácil medir. Então, a temperatura e a pressão, logo abaixo e logo acima do leito de partículas, é o que a gente consegue. Esse equipamento, eu vou aproveitar aqui que eu mostrei esse esquema e vou mostrar uma foto dele. Esse equipamento nós temos no nosso grupo. Então, essa é uma escala de bancada desse secador. A alimentação é feita nessa região. Esse duto que vocês estão vendo aqui é por onde atravessa o ar de secagem. Ele tem essa cara aqui para que o escoamento fique o mais pistonado, né, possível, e aqui é a saída, né? Então entra a matéria-prima úmida, sai a matéria-prima, o produto aqui seco, né, com ar que atravessa aqui subindo, o ar aquecido que sobe, então percola, né, o material a hora que ele passa por aqui. E, por exemplo, uma realidade nossa é que a matéria-prima entra com essa cara que vocês estão vendo aqui. Então, essa foto é de folha de aroeira do próprio campus da UFSCar. No início tem essa cara, no final tem essa aqui. Então, ao longo da secagem que acontece, né, nesse trecho aqui, repito, a velocidade de translação é bastante baixa, muda muito. Certos parâmetros físico-químicos do produto se alteram bastante com a posição que ele ocupa aqui. Se vocês pensarem num projeto, numa operação em contínuo, né? Esse equipamento aqui ele pode operar em sequências de batelada. Então, ele para, seca, anda, seca mais um pouco. Então, trenzinhos de batelada podem ser secos aqui nesse equipamento. Então, eu estou falando para vocês de parâmetros, né, distribuídos no espaço, se essa secagem for contínua, ou variantes no tempo, se ela for batelada. Então, a matéria-prima começa com essa cara aqui e termina com essa. Se isso não for levado em consideração, né, a mudança que ocorre, né, nos coeficientes de transferência, só para citar os físico-químicos, qualquer matemática, esse processo de secagem vai por água abaixo. Nós fizemos, pessoal, aí já, mais uma vez, aproveitar a aparição aí do secador tipo esteira, nós fizemos, atendendo, né, a realidade da área de secagem, nós trabalhamos com o professor Zanuelo, que também é um profissional bastante conhecido, né, e respeitado na área de controle. Ele é professor
o Departamento de Engenharia Química da Federal do Paraná, né, desenvolveu vários assuntos em controle. Hoje ele migrou para outras áreas, mas a gente tem em conjunto esse trabalho, né, que foi a secagem em leito delgado de folha de erva mate em esteira, em secador tipo esteira, né, onde o controlador, toda a estratégia de controle, o controle PID, né, mas todo o funcionamento do controlador era virtual, era simulação. Então a gente desenvolveu um modelo, né, para a esteira, né, o melhor modelo com a simplicidade que tem que ter, né, para ter uma resposta rápida, mas o melhor modelo possível. Nesse modelo, um PID integrado, e como é que era feito o esquema na planta, lá no próprio laboratório, de controlar o secador propriamente dito. Então, de tempos em tempos, o operador atualizava esse programa, esse simulador, com dados medidos de temperatura. Deixa eu ver se eu esqueci agora. Não coloquei, deixa eu voltar. Então, através de infravermelho, a temperatura do produto, né, que estava sendo seco, da matéria-prima, era medida, e isso era uma entrada do simulador, e a saída era uma recomendação de mudança na velocidade da esteira. Então, a ação de controle não tinha um atuador lá na esteira, ela era cantada para quem estava lá operando ao lado da esteira. Então, essa simplicidade de controle foi uma exigência dessa aplicação, né? Boa parte do que se produz em erva mate são cooperativas, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, muito embalado nisso, foi feito nessa questão, foi feito esse trabalho. Uma outra questão, pessoal, estou levantando aqui para vocês aspectos que levam à necessidade da gente controlar automaticamente ou não a secagem. Quase tudo que a gente coloca dentro de um secador é termosensível. Ou é termosensível, ou tem uma relação com a temperatura que precisa ser respeitada. Então, eu falei para vocês e repito, a secagem, o ideal é que a gente faça a temperatura mais alta possível, quanto mais elevada, melhor, pensando na secagem, somente na secagem, em tirar excesso de água do produto, mas cada aplicação tem um teto de temperatura que precisa ser respeitado. O controle, automático ou não, então precisa manter essa secagem a essa temperatura, né, sem deixar... A temperatura ela pode sempre oscilar para baixo, mas nunca para cima, ou não pode ser do mesmo jeito para cima. Então, essa é uma necessidade de controle, que aí o sistema de controle automático atende muito melhor do que pela velocidade de resposta, do que um operador humano. Então, só para exemplificar aqui o que eu falei para vocês, ou o produto é termosensível à temperatura, tem um teto aí, grãos e folhas, eles pegam fogo com uma certa facilidade. Se você tira demais a umidade dele, ele fica bastante propício para pegar fogo, e dependendo do tipo de secagem, se ele envolve movimento em leito móvel, né, existe muita atrição e eletricidade estática dentro desse secador. Então, é um evento raro, mas que acontece, né, se a temperatura de secagem máxima, né, ali que o produto não for respeitada, de ter conseguido pegar fogo. Nós já secamos o ovo, a clara, a gema e o ovo integral, a mistura dos dois, o ovo cozinha, né, dentro do secador. Então, também tem a temperatura máxima dele ali antes de cozinhar. O arroz é outro produto que ele, se não é respeitada a temperatura máxima de secagem dele, ele fica quebradiço, aí deixa de ser o tipo 1 e passa a ser o tipo 2. Extratos que a gente andou secando aí no passado, né, principalmente que tem açúcar, eles vitrificam dentro do secador se a temperatura extrapolar a um determinado valor.
e principalmente, pessoal, folhas, né, com fitoterápicos, aí entra uma outra questão, além da temperatura, né, por exemplo, a gente trabalha muito com extração de fenólicos, e o fenólico ele é bastante sensível à temperatura, não só à temperatura, mas ao tempo que ele fica exposto a uma temperatura mais elevada. Então, além de ter que controlar, quando eu falo controle, é mais amplo do que simplesmente controle automático, além de controlar a temperatura em si, é preciso controlar também o tempo para o ponto do controle, que aí, para começar a falar do controle para vocês, partindo da matéria-prima ou partindo do secador, o interesse é desenvolver um secador, onde mais a gente estuda secagem é quando a gente pode-se dizer que ela é atual, né, num esquema completo aqui em que entra produto e sai, entra matéria-prima e sai produto com valor agregado. Essas duas áreas aqui são atuais, a de instrumentação, mas porque é uma área que evolui muito. Então, quando a gente começou a implementar controle há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a realidade de fazer controle era uma, hoje é outra, então é preciso pelo menos atualizar, é uma área que está sempre mudando, e a questão de cuidar da nossa exaustão. Então, o controle também pode ser usado para, além de filtragens, etc., a própria presença do sistema de controle pode ter, internamente, como uma restrição, melhorar a exaustão. Então, a minha ênfase profissional é no desenvolvimento do secador, principalmente na etapa em que ele funciona direitinho e ele só precisa melhorar. Aí entra a modelagem, aí entra uma instrumentação melhor, aí entra o sistema de controle. Então, pessoal, partindo um pouco dessa fala de aspectos um pouco mais linhas gerais e genérica, e buscando especificar, né, essa minha fala, eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente... Então, trabalhamos com secagem, com equipamentos de secagem, mas o nosso carro-chefe aqui no grupo é o leito de jorro, esse equipamento leito de jorro, né? A gente tem esse leito, quer dizer, o grupo ele conseguiu uma projeção, né, através dos desenvolvimentos que a gente fez nesse equipamento. Então, dois esquemas que vocês estão vendo, nós desenvolvemos trabalho de controle, então, esses dois equipamentos estão completamente automatizados, né, para fazer secagem, e principalmente, pessoal, essa projeção que a gente conseguiu estudando o leito de jorro, ela é mais visível, né, na secagem de pastas. Então, para dar algum exemplo de pastas, nós conseguimos respeito internacional, inserção internacional, estudando secagem de pastas em leito de jorro. Algumas das pastas que a gente secou foi o ovo integral, então separado clara e gema, e o integral, né? Leite integral, que é mais fácil secar, e o desnatado, que é mais difícil, né? Existe uma relação entre lactose e gordura que a gente descobriu estudando secagem de leite, que influencia bastante a qualidade da secagem. O Maurício, eu vou perguntar aqui, eu não sabia quanto tempo que tinha, eu estou acostumado a dar aulas longas, quanto tempo que tinha previsto para a apresentação, eu posso dar uma... Não, você acha que
se a gente limitar em mais uns 15 minutos, está de bom tamanho, porque o nosso limite mesmo seria 3 da tarde, né? Que aí tem aula na sequência. Então, mais uns 15 Tá minutos bom, no máximo, e depois a gente pode, né, ter algumas perguntas nos 15 minutos seguintes. Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado, Fábio. tá bom. Tá bom, Maurício. Então, vamos lá. Então, foi um equipamento que a gente conseguiu, né, estudar com mais profundidade, inclusive para recobrimento. Né? Foi uma aplicação que a gente avançou menos. Né? O estudo de caso que eu vou mostrar para vocês, então, é a secagem de leite, né? O leite em pó que a gente compra, né, comercialmente, ele é esse aqui, o spray dryer. Esse aqui eu diria que é um concorrente do spray dryer, né? A gente não consegue atingir a escala do spray dryer, né, para secagem do pássaro, no caso, secagem do leite, mas ele tem uma série de vantagens. Um projeto mais simples, mais barato, manutenção, ele é muito mais barato, né, do que o spray dryer, uma manutenção muito mais simples. E aqui na região, foi um projeto que a gente, enfim, estudou e aprofundou, sempre voltado para tentar vender ideia para pequenas cooperativas. Então, ele chega a uma escala, a escala grande dele não é industrialmente, talvez não seja suficiente, mas para pequenas cooperativas, sim. Então, como é que é o funcionamento do leito de jorro? Para secar pasta, né, esse leito de jorro precisa ter um inerte interno, então o que a gente usa ou esferinha de vidro ou esferinha de polímero, né, quando a aplicação é um alimento, o polímero é mais indicado, porque o vidro ele lasca, acaba soltando, né, alguma impureza, né, no produto, e o polímero ele é mais resistente, né, ao que acontece aqui dentro. Então, o ar aquecido ele atravessa, né, com essa geometria cônica, de base cônica, que vocês estão vendo, com o fundo desse cone totalmente preenchido, né, por esse material inerte, né, no caso nosso aqui, esferinhas de polietileno, né, um ar aquecido com velocidade suficiente atravessa esse cone, né, promove um transporte pneumático aqui nessa região central, abre um canal aqui no centro, joga essas esferinhas para cima, elas formam uma fonte, caem lateralmente, né, de volta aqui para o cone e se dirigem aqui para o centro, formando um movimento circular que na transferência de calor e de massa acontece com taxas bastante elevadas. Então, esse movimento circular, ele leva a uma mistura boa, tanto que a modelagem usual é a mistura perfeita para esse equipamento, e ele é bastante versátil com relação à gama de particulado que pode estar preenchendo essa região que vocês estão vendo aqui. Então, particulado com diâmetro desde milímetro até centímetro jorra, né, e materiais grosseiros, né, com bagaços triturados e outros, também jorram. Isso a gente não consegue, por exemplo, num leito fluidizado. Então, passando rapidamente aqui, né, a alimentação do leite líquido acontece nessa região, né? Então, tá aqui a base de partículas que eu mostrei para vocês. O leite é borrifado aqui em cima, até na forma de um spray, e esse spray recobre, né, causa um recobrimento, mas a coloração não ficou muito boa aqui, mas, enfim, é leite, né, recobrindo o material particular inerte. Esse material particular inerte, ele vai estar uma temperatura já de secagem, então, à medida que acontece esse recobrimento que vocês estão vendo aqui, quase que instantaneamente ou muito rapidamente a água sai, né, a água em excesso sai dessa camada, e o que acontece é que a esferinha fica recoberta, cada esferinha que vocês viram lá fica recoberta por uma camada, né, de pó ainda úmido, mas sem umidade em excesso, grudado, aglutinado ao redor da esferinha. Com o movimento
aquele movimento circular vigoroso que vocês viram, né, e a passagem do ar, então essa camada solta e o pó é lutriado, depois ele, já o produto em pó é captado, né, separado através de um ciclone. Né, uma das coisas, né, que acontece na secagem em leito de jorro é que ela é interessante se o ar atravessar para ter a questão de eficiência e a máxima saturação possível, que o ar atravesse essa região que vocês estão vendo aqui, forme o canal, com a menor velocidade possível. A menor velocidade possível nesse equipamento é de mínimo jorro. Então, quanto mais o processamento acontecer no mínimo jorro, melhor vai ser o processamento. Então, a temperatura mais alta possível e a velocidade de atravessar aqui a menor possível. Mas trabalhar nessa menor velocidade possível é bastante complicado, porque qualquer perturbação que aconteça nela, né, no sistema, por exemplo, se de um momento para outro essa carga de partículas ficar mais pesada, em função, por exemplo, de estar alimentando mais leite, esse peso adicional com a velocidade insuficiente já leva a fechar esse canal e aí já não acontece mais o movimento circular. Então, uma das coisas que a gente está sempre monitorando na secagem para tentar operar o mais próximo possível, e, pessoal, no mínimo jorro, a gente só conseguiu operar com sistema de controle. Sem sistema de controle é no mínimo 10%, né, acima, para que não aconteça isso aqui, o colapso do leito. Né, se eventualmente ocorrer um acúmulo de material ao redor, lá, recobrindo as esferinhas, aquela circulação que eu mostrei para vocês diminui, ela fica menos vigorosa, as taxas diminuem, secam menos, né, então a tendência é ficar ainda mais pesada, e quando isso acontece, há uma forte ocorrência de aglutinação, e aí o secador já não funciona mais. Então, no geral, não havendo sistema de controle, a recomendação é de 10% a 30% acima do mínimo jorro. Algumas relações de causa e efeito que são bastante evidentes desse sistema. Quanto mais você alimenta leite líquido, mais você produz leite em pó, quanto menos. Temperatura também, né? Quanto mais alta a temperatura, mais seca e mais pó sai. Agora, essa é uma questão que não é tão simples medir, né? É preciso aumentar demais a temperatura, variar muito a temperatura para a gente detectar mudanças na produção do leite, mas acontece, né? Quanto maior a temperatura. E o leite, pessoal, também, dependendo da qualidade, dependendo até da época em que ele é produzido, em que ele vem lá da vaca, ele pode ter maior ou menor teor de sólido. Se tem maior teor de sólido para cada litro, obviamente ele produz mais pó. O ideal é manter, como eu falei para vocês, esse equipamento ele só consegue concorrer com o spray dryer se ele for produzir o máximo possível, gastando o mínimo possível. Esse mínimo possível é o mínimo jorro. É muito difícil operar no mínimo jorro. O objetivo é manter a produção de leite. Então, trabalhando lá atrás, 25, 20 anos atrás, quando a gente começou a mexer trabalhar com controle aqui, né, num período pré-LabVIEW, nós desenvolvemos esses trabalhos que vocês estão vendo aqui, todos consagrados à secagem de pasta em leito de jorro. Eu vou destrinchar um pouco mais esse de 2004 para vocês, mas o que a gente percebeu é que a ferramenta de controle estava lá, não era tão difícil usar, a dificuldade era juntar a informação, a instrumentação adequada para a gente usar bem o controle. Então, foi dada uma pausa, né, nas nossas inserções na área de controle para a gente desenvolver melhor uma questão que é crucial nessa área, da gente não ter acesso, não ter a medida mais importante quando se seca, que é a umidade do produto. A gente acompanha de várias maneiras
essa umidade durante a secagem, mas não tem como medir. E essa informação, né, à medida que houve uma evolução no assunto, não contar com essa informação passou a ser um gargalo aqui para a gente, né? Nós fomos cobrados a produzir paper, então o primeiro gargalo foi não conseguir mais vender os nossos trabalhos, né, publicar os nossos trabalhos em secagem por essa limitação, né, em controle dos secadores. Então foram desenvolvidos aí alguns trabalhos, eu vou passar um pouco batido aqui para não estourar o tempo, mas todos eles, pessoal, né, nessa evolução de trabalhos que ocorreram nesse interstício que eu falei para vocês, aí de 20, 15 anos atrás para cá, de alguma maneira procurar integrar uma modelagem mais eficiente, mais confiável, o uso de redes neuronais, né? Eu estou muito acostumado a falar redes neurais, mas o uso de ferramentas da inteligência artificial, né? Ferramentas mais avançadas, né? Para fazer esse acompanhamento, né? E um dos primeiros sensores virtuais que a gente conseguiu desenvolver no grupo, então, para fornecer informação sobre o produto, é bastante fácil medir diretamente quase tudo que acontece no ar, no fluido, mas é bastante difícil no sólido. Se esse sólido estiver em movimento, fica mais difícil ainda. O que a gente conseguiu ver é com uma modelagem, né, no caso do leito de jogo, por exemplo, de mistura perfeita, né, então, balanços com equações, com EDOs resultantes, né, que a gente conseguia duas coisas: medir fácil, né, na fase fluida, e estimar fácil também, né, ter modelos confiáveis do que acontecia na fase fluida. E dessa redundância de informação, de conseguir medir o que acontecia na secagem e conseguir estimar também, nós conseguimos desenvolver aí simulações, né, ou sensores digitais que fornecem boas estimativas, né, de parâmetros do produto e da umidade do produto. Eu falei para vocês que um dos grandes problemas que a gente tem é a mudança que acontece. O produto é um quando começa a secagem e muitas das vezes ele é outro quando termina, com características muito diferentes. Então, através desse esquema, do que eu chamaria de um sensor, a gente conseguiu, ao longo do tempo, né, atualizar parâmetros desse modelo a ponto até de chamá-lo de um sensor de umidade. Outro esquema de controle que a gente usou, né, a mescla modelo fenomenológico e redes neurais treinadas. Então, é um grupo que há muito tempo, né, gerava bancos de dados. Nós chegamos a um ponto em que a gente viu que não era tão complicado, né, treinar várias redes, né, RNAs para servir a gente. Então, vários trabalhos foram desenvolvidos em que o esquema de controle usou modelos juntamente com redes para... Eu estou caminhando aqui para a aplicação, pessoal, aí já é o fim da minha apresentação, né? Então, com isso, a gente conseguiu melhorar os nossos estudos, né? Repito, na área de controle para a gente em sistema particulados é uma ferramenta. Então, vou falar rapidamente aqui com vocês sobre um controle que a gente, de fato, implementou, né? Esse trabalho foi implementado, desenvolvido ao longo do ano de 2003 e divulgado em 2004, foi um controle que a gente implementou no secador tipo leito de jorro, na nossa maior escala. Nesse trabalho, especificamente, a gente usou uma solução, não usou nenhuma pasta real, mas uma solução, né? Porque, enfim, para essa dimensão de secador, a demanda por carga era muito grande, então ele era capaz de processar 20 litros por hora, e desenvolver um estudo desse numa universidade sem parceria com a indústria, era difícil conseguir uma quantidade de leito de ovo, né, para atender a demanda dos experimentos
nesse equipamento. O que eu vou mostrar para vocês são o resultado do sistema de controle, né, preditivo para o problema servo, né, uma mudança no set point, sem mostrar para vocês o que a gente fez no controle regulatório, né, porque era muito difícil fazer, né, perturbar essa escala de secagem que a gente fez. Então, o uso de uma pasta sintética nada mais é uma simplicidade para a gente conseguir ter a carga suficiente para fazer vários experimentos, né, necessários para completar o estudo aí do controlador. Então, o controlador preditivo, pessoal, nós estudamos várias técnicas de controle diferentes, várias estratégias de controle diferentes, PI, PID, vários tipos de controle baseado em modelo, controle preditivo. O que melhor, não entramos no mérito do fuzz, mas o que melhor deu resultado para a gente aqui foi o controle preditivo, né? Então, nesse esquema que eu vou mostrar, uma das facilidades que ele tinha era trabalhar com um problema de múltipla entrada e múltipla saída. Então, no esquema de secagem de pasta em leito de jorro, geralmente a gente manipula a potência elétrica do sistema de aquecimento e a taxa de alimentação da pasta, mais ou menos pasta, né, para secar, e o que a gente observa, né, o que a gente tem como objetivo é acompanhar a taxa de produção, ela tem que ser no mínimo mantida, e a temperatura do pó, porque tem, enfim, a qualidade, muito da qualidade do que está sendo seco tem a ver com a temperatura com que o pó sai do secador. Como é pó, o pó sai a uma temperatura muito próxima do equilíbrio com o fluido. Então, medir diretamente essa temperatura nem foi tão difícil. O esquema, bom, vou falar de controle preditivo aí, com tantas, Luiz Cláudio, Agimic, com tantas férias aí em controle, então só passando rapidamente, né, mostrar para vocês alguns parâmetros do controle preditivo. Então, ele trabalha com previsões de saída e de possíveis ações de controle, né, que levam de forma ótima essa saída a atingir um set point. Então, a gente tem como possibilidade para mexer no desempenho, na dinâmica desse sistema de controle, né, o tamanho desse horizonte aqui, né, o número de valores dessa previsão futura, dentro de um esquema, né, dentro da estrutura matemática, né, do controlador. Uma das grandes vantagens para a gente, como é um controle que precisa manter um teto, né, é um valor que ele pode descer, no caso da temperatura, por exemplo, ele pode descer, mas ele não pode subir. No caso da vazão do ar, a vazão do ar ela pode oscilar livremente para cima, mas para baixo nem pensar, porque você acaba com o jorro. Então, a possibilidade, além da questão de conseguir trabalhar com o sistema multimalha, né, multivariáveis, a possibilidade de incorporar restrições, né, limites para variação das entradas foi bastante importante. Né, nesse estudo feito lá em 2003, a gente trabalhou com um modelinho bem simples de primeira ordem, né, que a gente ajustou através de degraus, né, nas variáveis manipuladas, e o nosso sensor de umidade, né, foi essa correlação simples que vocês estão vendo aqui. Então, medir a temperatura do pó, que era a temperatura do ar, estava em equilíbrio, e estimava o teor de umidade através dessa correlação que vocês estão vendo aqui. Isso foi bastante criticado quando a gente começou a publicar os trabalhos. Então, para determinar os parâmetros, né, do modelo, a gente deu os degraus, né, na vazão de alimentação, então, para baixo, positivos e negativos, obtendo essas respostas.
a maior alimentação de pasta e menor alimentação de pasta, o resultado foi o esperado. Se você alimenta menos, você produz menos. Se você alimenta mais, você produz mais, né? Se você produz menos, você tem menos passa para trocar calor, então a temperatura sobe. Se você tem mais passa para absorver o calor, a temperatura lá dentro desce. E esse comportamento esperado, ele foi bastante linear para a relação dessa variável com a temperatura e não linear, né, bem assimétrico para a medida de produtividade, pessoal, que foi bastante rústica, foi através de uma balança digital. E o tempo também que o sistema demora para responder é bastante diferente para calor e massa. Né, fazendo o mesmo degrau para a potência, né, do aquecedor, praticamente a gente não conseguiu detectar, subindo ou descendo a temperatura de secagem, ou a potência aqui do aquecimento, quase não detectou variação na produção de pó. Então, para essa faixa que a gente trabalhou, não houve influência dessa variável para a produção, mas, obviamente, para a temperatura lá do pó na saída, sim. Quanto maior, mais alta a temperatura na saída, e quanto menor, o comportamento, uma relação bastante linear. Essas foram as restrições. Então, feitos experimentos de identificação, os parâmetros do modelo são esses tabelados, então, zerou aqui a coluna, né, da potência, não influenciando, né, dentro da faixa que a gente estudou, não influenciando a produção de pó, mas a temperatura sim. Então, a partir desses valores, a gente conseguiu ter um modelo linear, simples e rápido e confiável para estar na estrutura de controle com essas restrições que vocês estão vendo aqui. E os resultados, pessoal, foram esses que estão sendo mostrados. Então, de fato, mudanças no set point com mais ou menos tempo, então essa mudança não muito radical, né, no set point, a gente conseguiu ver que tanto da produção de pó quanto da temperatura, que o sistema de controle atuou no sentido de manipular essas variáveis e levar, né, a secagem para o nível que estava sendo que era desejado, né? Como eu falei para vocês, a gente teve dificuldade para implementar perturbações. Perturbação típica nesse sistema seria, por exemplo, a temperatura de entrada do leite, e, enfim, era difícil fazer, da pasta, perdão, era difícil fazer essa perturbação depois ser detectada, né, ser medida, mas algumas mudanças mais radicais, mais elevadas de set point a gente conseguiu implementar, e o controlador levando mais tempo, né, para atingir os set points que a gente modificava, quer dizer, o controlador levava a secagem para esses níveis, né, de produção de pó e temperatura. A temperatura, então, referente à qualidade do processo. Então, algumas considerações finais, é uma pena de me passar meio batido aí nesse final, não cuidei muito do tempo, mas usando, né, se ele opera de forma... Como? Não, Fábio, pode continuar, eu acho que foi alguma interferência aí, pode continuar. Tá, eu estou finalizando aqui já, pessoal. Então, sendo o nosso concorrente o spray dryer, com sistema de controle simples, avançado, mas simples, né, a gente conseguiu mostrar que o secador tipo leito de jorro é um concorrente de peso aí para a escala de cooperativa de médio tamanho e pequenas, né? Esse estudo precisa ser revisitado, né? Foi feito era uma época que nem se usava, tudo foi feito em Fortran, C++, então precisaria e vai ser revisitado. Só uma informação importante,
né, além de operar nesse mínimo que eu falei para vocês, controlando a temperatura, né, em alguns ensaios a gente conseguiu chegar até 50%, consumir até 50% menos de energia elétrica, né, o nosso aquecimento, né, nos experimentos elétricos, né, um dos esforços atuais, desde a minha vinda para cá, há 15 anos, né, é tentar desenvolver um sensor, né, de umidade. Já tentei os virtuais aí, que usam, por exemplo, filtro de calma, observadores de estado, quer dizer, alguma maneira de ter um sensor para umidade, de fato um sensor que acompanha a umidade do produto, e comecei a mexer, na época que eu trabalhei na UFABC, com acústica, né, acústica para à medida em que a secagem ocorre, o produto fica mais seco, o barulho que sai do secador muda, né? Quem tem um ouvido mais sensível consegue perceber isso. Então, existe um potencial aí em usar acústica. Infelizmente, ainda não tive como me aprofundar mais nessa área, mas digamos assim, um sonho de consumo. Pessoal, assim, eu acho que eu me programei errado aqui pro tempo, acabei extrapolando demais aí, mas, enfim, era o que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido de alguma serventia. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Fábio. Foi uma apresentação assim bem ampla, né? Mas muito interessante. Eu já vou logo encaminhar para perguntas. Agora, alguém que esteja aí presente, se quiser fazer alguma pergunta ou comentário, por favor, fique à vontade. Bom, deixa eu começar então fazendo uma pergunta. Bom, o Jorge levantou a mão ali, vamos lá, ele foi. Eu não levantei a mão, então dá a palavra para o Jorge. Vai lá, Jorge. A minha pergunta, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela apresentação, bastante interessante o histórico também da UFSCar. A minha pergunta é bem direta, o que você acha da secagem por micro-ondas? Que experiência tu terias, alguma experiência? Como é que tu analisa a secagem por micro-ondas? Que é um processo bem diferente do que tu tens estudado, e como é que tu vê a secagem por micro-ondas? Seria essa a minha pergunta. A pergunta é interessante. Os canadenses usam muito a secagem por micro-ondas. Eu vou dar uma resposta que sim, é uma ferramenta, é um recurso que o micro-ondas ele pode ser usado como a única fonte para secar, ou também uma fonte adicional, né, mais um elemento para fazer a secagem. A gente não estuda, o nosso grupo, nós já tivemos membros do grupo que foram para fora, né, estudar a secagem, especificamente para o Canadá, estudar a secagem usando micro-ondas. A questão é que, como a gente está numa região que faz muito calor, né, tem uma série de vantagens. Aí eu vou ser bem covarde aqui, eu vou passar essas vantagens. Meu pai já estudou secagem em micro-ondas, eu vou passar a pergunta para ele. Mas a gente, como está num país tropical, e a região onde a gente, boa parte do Brasil, a região que a gente está, porque é muito seco e faz muito calor, nunca houve um estímulo aqui no grupo para a gente aprofundar na secagem em micro-ondas, mas sim, tem muito trabalho feito. Eu já vi muito micro-ondas entrar na secagem como um elemento a mais para secar. Mas o que você responderia aí, pai? A marcha dos freios aqui. O problema da micro-ondas é o mesmo que você falou de outros secadores. Ele já foi muito estudado. O controle dele já está tudo garantido. Você compra, que nem uma televisão. Você encomenda, vem tudo pronto. Então, nós temos 3 tamanhos de micro-ondas, mas o controle já está pronto. Agora, para teste de secagem, ele é sempre usado. A gente testa quando a pessoa está com material e está querendo ver qual é o melhor para secar. A gente testa em vários, inclusive no micro-ondas. A região nula, né, de aquecimento, né?
como você vai garantir que ele tenha um aquecimento uniforme das micro-ondas? Eu acho que esse é um desafio bastante grande. Esse é grande e não tem muito jeito de você garantir. Por exemplo, quando a gente seca a folha, você não consegue, só com aquele giro do prato, garantir a homogeneidade. Agora, o micro-ondas, as aplicações que a gente vê de secagem de micro-ondas e equipamentos até em escala bastante grande, depende muito do produto. É mais fácil preservar uma série de propriedades, né, depois de consumo na secagem via micro-ondas do que essa secagem térmica mais rústica, né, que é feita nesses equipamentos que eu mostrei para vocês. Isso, não falei besteira aqui não, né, pai? Não, ele seca usando o volume todo, enquanto a maioria dos nossos secadores é da superfície para dentro. A micro-ondas, ele é de dentro para fora. Então, ele é um equipamento bastante útil, bastante versátil. Agora, para estudo, ele está pronto. É muito difícil você pesquisar o equipamento de micro-ondas. É muito. Tem na Noruega, eles são equipes enormes. Mas eu diria assim, são poucos no Brasil que efetivamente dominam micro-ondas. Eu concordo com você. E aí, por isso que eu acho que tem um espaço ainda razoável, sim, significativo para fins. Aí de fazer a própria secagem nele, não mexer no equipamento. Beleza, obrigado. Inclusive tem a questão energética, né, que foi discutida aqui. O micro-ondas inverte totalmente a seta, né? A gente estuda pouco micro-ondas, ainda tem muita coisa, mesmo internacionalmente, ainda não é uma secagem. É que no micro-ondas, com energias renováveis, abre um espaço interessante de combinar com um excesso de produção de energia em determinado momento. Então, abre esse espaço e, pelo fato dele aquecer o que vai ser secado e não o externo, mesmo energeticamente, se a gente for colocar na ponta do lápis, pode ser não tão interessante, mas no cômputo geral pode ser interessante, até pelas características de evitar superaquecimento e o melhor controle do sistema. Então, eu acho que o micro-ondas tem um espaço interessante em termos de pesquisa ainda. E que pode ser combinado com outras técnicas também. Ele está sendo usado assim, né? Inclusive combinado com outros equipamentos. Você faz uma etapa, depois leva para micro-ondas. Beleza, obrigado. Deixa eu levar o tema aí para o que vocês estão trabalhando mais aí, Fábio, que é a parte do leito de jorro, né? Interessante que vocês tenham avançado aí na secagem de pastas, né? Que era muito usado na secagem de grãos, né? Vocês avançaram na secagem de pastas, né? E aí criaram essa, como você falou, né? Uma concorrência com o spray dryer, né? Tá? A minha dúvida é em relação, vocês no leite de jorro, vocês conseguem ter um controle também da distribuição do tamanho das partículas do que foi secado? Como é que essa questão é comparado ao spray dry, ou se isso também não é uma variável relevante na secagem? Na secagem que a gente faz, vou te falar um pouco das características do leito de jorro, né? Uma das grandes, seria uma vantagem dele com relação a outros equipamentos que a gente usa para secar. Então tem lá o spray dry para pasta, é o grau de mistura que a gente consegue, em função desse grau de mistura, uma certa uniformidade do produto, né? Essa uniformidade do produto, que já é garantida por aquele movimento circular de mistura, né? Para a gente é o suficiente para lá no final, na saída, ter um pó que a gente chama de um pó fino, mas com cara de pó comercializável,
né? Então, o que acontece no leito de jorro? Há um recobrimento antes da secagem, né? E esse recobrimento, a película, isso a gente já estudou imagem, ela é bastante uniforme, né? Então, fazendo uma especulação aqui, Admiro, eu acho que não sei se eu estou respondendo a pergunta, mas lá no final, depois no produto que a gente, no pó, então entra líquido e sai pó, a distribuição de tamanhos do pó, não lembro, a gente chegou a estudar, pai, mas enfim, não foi uma questão que a gente acabou levantando lá. Eu acho que ele saía com características suficientes para a gente, ou talvez a gente ainda não chegou ao ponto de agora pegar o produto e aprofundar a qualidade dele. Estou falando uma besteira aqui, pai? Não, Admiro, o que mata o leite de jorro é a escala. Sim. Ele vai muito bem até 20, 30 litros hora. Isso aí, o spray dye olha para o jorro e acha graça. Por isso que aqui a gente aplica em pequenas comunidades, porque eles não têm jeito de comprar um spray e muito menos de operar um spray. E o jorro é o jorro. Que a automação, né? A automação do jorro aí que vocês fizeram é bastante importante, né, para essas pequenas comunidades aí, para eles operarem, né? E isso aqui da nossa região dá muito ibope. Sim. Muito. Tem grupos do MST que pegam coisas aqui perto e qualquer auxílio que você der é muito importante para eles. Então, a gente já fez outro tipo de secador para secar folhas, porque eles não têm como sair para vender. Aí eles começam a fazer aqueles pozinhos e vendem. Mas para você treinar uma pessoa daquela para fazer isso, você nota que jamais aquele grupo teria condição de ficar muito acima do que é, não no sentido pejorativo, mas quando eu falo carroça, é aquilo que é tão rústico que você vai embora. E é uma automação barata, assim, né? É barato, o conjunto é muito barato. Se você vê um spray dryer, eu importei um há muito tempo atrás, deve estar bem mais caro, 1 litro hora, $25 mil, mais taxa de importação, que dá quase metade disso. E para 1 litro hora. E uma manutenção frequente e cara, né? Frequente e cara. Eu acho que faz parte da gente também tentar ajudar o pessoal do modo geral, né? A indústria tem como comprar, pagar. Eu admiro aqui os primeiros trabalhos. Da produção descentralizada, né? Eu acho que é esse também. Dos primeiros trabalhos de leito de jorro, para secagem de pasto, usando esses inertes que eu mostrei aí, foi sangue. Sangue foi um dos primeiros passos, sangue de matadouro, né? E, inclusive, foi uma época que meu pai aparecia bastante na mídia em função disso, né? Eu tô falando lá de trás, 85, 86, e aquela época, cooperativas realmente se empolgaram com o equipamento, né? De ter um matador, a possibilidade de secar o sangue, esse sangue em pó depois tinha como destino, por exemplo, um sangue, lá na presença de um veterinário, um sangue, né, sem nenhum tipo de infecção, sem nenhum tipo de doença, seco, né, era esse sangue em pó, então era mais fácil tirar o conteúdo de ferro dele, ou mesmo colocar direto como ingrediente de alimento. Então, para merenda de escola, ou sangue em pó, misturado como um ingrediente, né? Teve fábrica de biscoito regional que chegou a colocar na massa do biscoito, chamou de biscoito enriquecido. O problema é que começou a ter muita gente. Meu pai chegou a fornecer o projeto do leito de jorro para algumas prefeituras, só que na hora que começou a ter político no meio, o negócio não andou. Eu levei 3 processos nas costas.
do Conselho Mundial, Nacional lá de Medicina, que disse que eu não tenho formação. Eu falei, não, mas eu nunca apliquei gente. Eu seco pobre, a prefeitura que fez o resto. O reitor pediu para eu parar, porque o Ministério da Educação tinha feito uma queixa-crime para me pegar. Aí, como na hora de mostrar tudo que eu tinha de congresso, nunca apliquei nada até porque eu não conheço. Como é que eu vou saindo aplicando em ser humano? Agora, eu estou vendo a André aqui, o André fez um comentário na qualificação lá do Thales sobre, né, a velocidade com que o controlador responde, né, esse equipamento leito de jorro, né, usando a menor velocidade, né, de ar para secagem, só é possível, operando no mínimo jorro, só é possível com controle automático. O operador, com a mãozinha ali na válvula, não dá conta de manter no mínimo, o prudente é 10% acima, né, se não tiver automação. O problema Sim, pois não. Eu falo, o problema de muitas partículas, como é o jorro, não tem jeito dele ser rigorosamente estável. É impossível, fisicamente impossível. Uma partícula você conhece o movimento, 2, 3 já não dá mais. Então, o enxame de partícula... Pessoal, olha, a discussão técnica realmente rende muito, né? Mas, infelizmente, por conta do horário, a gente vai caminhar aqui para o fim, mas eu antes gostaria de pedir licença pelo seguinte, o nosso coordenador aqui do Programa de Engenharia Química, o Príamo Melo, ele está presente para cumprimentar a ambos, né, o palestrante, o Fábio, e o nosso ex-aluno daqui, o José Freire. Então, o nosso coordenador atual, o professor Príamo, vai dizer umas palavras aqui, eu vou passar para ele. Obrigado, Maurício. Eu queria pedir desculpas ao Fábio de não ter assistido a apresentação, um monte de coisinha aqui acontecendo na coordenação, mas eu não podia deixar de aparecer aqui, pelo menos no finalzinho, para saudá-los, particularmente o seu pai, Fábio, o professor Freire. Aqui no programa, professor, a gente tem um livro que como a gente fez 60 anos ano passado, aí a gente colocou no livro todas as teses e dissertações que já foram defendidas aqui no programa. Aí eu fui catar aqui o senhor, aí o senhor aparece aqui da turma de 79, naquele ano de 79 foram 4 teses de doutorado que foram defendidas. Defendeu três orientadas pelo Massarani, que foram o José Teixeira Freire, que está aqui conosco, o César Costa Pinto Santana e o Satoshi Tobinaga. Mais o Ronaldo Nóbrega, que foi orientado pelo Saul Dávila, que na época ainda era professor aqui no programa de Engenharia Química antes de ir para a Unicamp. Então, está aqui, né, a listinha, né, o primeiro do ano foi o Freire abriu os trabalhos daquele ano. Eu fui o primeiro do Massarani. Então, é isso. Aí uma tá aqui frustração de não ter orientado nenhum doutor. E aí a gente sai carregando esse livro aqui de congresso em congresso, etc., pedindo, assim, autógrafos, né, de quem a gente vai encontrando, né, a gente vai pedindo para as pessoas irem assinando do lado, então vai demorar anos, né, para conseguir coletar essa assinatura, mas a gente se encontra em algum momento e eu vou conseguir pegar seu autógrafo, ou se autografar aqui o livro, tá? Uma satisfação enorme vê-lo, e também o Fábio, e mais uma vez pedir desculpa aí, Fábio, foi muito corrido aqui, mas uma satisfação enorme, assim, em nome do programa, parabenizá-lo e saudar o professor Freire por tudo, tá bom? Eu falei para o Maurício, eu tenho muito amor pela universidade e pela COP. Tem gente que adora falar, eu fiz pelo Haiti, não sei aonde.
esse povo todo a gente alcança botando a mão. Então, fazendo a COP, você não fica devendo nada a ninguém. Aí eles falam que é metido. Não, não é. A COP é uma máquina boa de fazer gente tirando. Parece que eu quero ser, mas só faz gente boa. Você falou Obrigado. Roche, César, tem o Neemias. É pessoal que depois vocês viram para onde foram, montaram grupos, levaram para frente. O Neemias, ano passado, eu consegui pegar dele o autógrafo no Quebec. O Neemias foi para o Quebec, e aí eu puxei ele, a gente tinha um stand no Quebec ano passado, eu puxei o Neemias e ele assinou. Eu tenho a assinatura do Neemias aqui. Então já que você citou o Neemias. Ô, primo, quando a gente for ao Rio, vou levar o homem aí para dar a assinatura dele. Fica aqui na sala da coordenação, tá? E eu fico feliz em te ver, viu? A gente se esbarra em congresso, faz tempo faz tempo que a gente não se fala. Pois é, eu estou vendo que o tempo só passou para mim, que eu não estou vendo um cabelo branco aí. Fábio, o seu orientador de mestrado... Mas obrigado pelas palavras. Tá mudo. Perdão. O seu orientador de mestrado, Fábio, o Ronaldo, ele foi aluno do PEC também, não foi? Foi. Aluno do Henrique Lima. Foi, ele fez mestrado. Ele é da Escola de Química e fez mestrado aí na Copa. Quando eu cheguei aqui, ele tinha passado por aqui, as pessoas se referiam a ele, eu não cheguei a conviver com ele. Bem, pessoal, olha, a gente está encerrando de uma maneira muito bonita. Eu quero agradecer, dizer que o próximo seminário já está marcado agora para outubro, divulgarei, né, na área de otimização em tempo real. Quero agradecer demais ao Fábio. Fábio, dizer que você é um grande professor, sabe? Porque nessa área de inteligência artificial, o professor de verdade vai ser aquele que vai saber contar histórias, vivências, experiências que, no seu caso, são de uma vida toda, né? Literalmente, nessa área tão importante. Prossegue importante. Vocês viram que eu vi a plateia que eu comecei a ficar com medo de falar de controles, cuidei do começo, no final eu fui atropelando. Não, mas foi um contexto muito interessante e importante, né? Porque são vivências que são importantes, inclusive aí para o estado, como você mostrou tão bem, o estado de São Paulo e aí em São Carlos, como você mostrou no início. Então, muito obrigado, tá, Fábio? Fico muito agradecido a você. Eu agradeço, mas... Muito obrigado. Foi o professor também, José Freire. Muito obrigado pela deferência de nos prestigiar aqui hoje, né? E assistindo a apresentação do Fábio. Gostei desse meu primeiro dia de férias aí com vocês, viu, irmão? Boas férias, Fábio. Prazer revê-los aí, vocês dois aí. Prazer foi meu, Gemiro. Prazer revê-los. Um abração, pessoal. Grande abraço para todos. Muito obrigado. Um abraço. Abração, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.